Bom dia a todos. Vamos começar nossa aula da Sala Clóvis Tavares, da Escola Jesus Cristo. E nessa manhã nós vamos continuar nosso estudo do livro Missionários da Luz, psicografia de Chico Xavier e de autoria de André Luiz, que traz por tema central essa influenciação constante entre desencarnados e encarnados, e esse tema de hoje nos leva a refletir muito seriamente no pedido de Jesus, quando nos disse: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Além desses temas, como todo capítulo da obra de André Luiz, há muitos outros temas, subtemas que a gente pode explorar, mas o tempo nosso é curto, por isso nós separamos 4 temas constantes desse capítulo para nosso comentário mais durante algum tempo, que é: a oração é a grande necessidade do homem. Segundo tema, tentações, todos sofremos. Terceiro, a casa espírita e suas funções. Quarto, mediunidade na juventude. Eu separei esses 4 temas, é, aos quais eu sou muito simpática, né? Os temas que me falam mais de perto. Então, eu quero avisar os companheiros que estudam conosco na sala Clóvis Tavares que o estudo do livro Missionários da Luz será feito sem a leitura em sala de aula, de leitura e comentários de cada parágrafo, porque os capítulos são muito grandes e não daria tempo. Então, a gente fez um resumo do capítulo e destacamos os comentários, né, sobre alguns temas nele abordados, os que nós falamos, apresentamos agora. Então, desse modo, como nós fazemos em nossas aulas, os estudantes da Sala Clóvis Tavares já estão acostumados a numerarem os parágrafos de cada capítulo para que possam encontrar mais rapidamente, com maior eficiência, as suas localizações e trabalharem os conhecimentos que cada parágrafo nos sugere. A obra de André Luiz é riquíssima de ensinamentos de que muito necessitamos, todos nós. Então, eu vou fazer um resumo do capítulo e depois nós vamos entrar nas temáticas que ele nos traz. Todo o capítulo se desenvolve numa conversa de Alexandre, que é o instrutor de André Luiz nesse livro, com André, acompanhando um grupo familiar que deixava uma reunião mediúnica. Era mãe, um filho, já jovem, mas um pouco mais velho, e a menina, a mocinha, que era a filha mais nova. Alexandre e André Luiz vão registrando os comentários desses médiuns na saída da reunião de atendimento espiritual aos sofredores. André, então, vai ouvindo aquelas conversas de paz, de bem-estar, que maravilha, que bom termos a doutrina espírita para nos esclarecer. Então, todos esses comentários que a gente faz, quando a gente deixa uma reunião espírita, sobre o influxo da oração,
do trabalho que tanto bem nos faz. Então, eles saem da reunião um clima ameno, pensamentos bons, e André Luiz se encanta com a fé, com a fidelidade dos medianeiros aos trabalhos a que eles se dedicam. O instrutor lamenta que haja muito entusiasmo e pouco esforço de ação persistente no bem. Servem aos outros, mas se desservem, ou seja, não servem a si mesmos. Por quê? Porque não vigiam os seus pensamentos destrutivos. Alexandre, então, chama a atenção de André Luiz para a diferença entre o clima psíquico de dentro da sala de reuniões, onde as preces e o trabalho de socorro aos sofredores criam aquele ambiente. Vigiam na ambiência pesada da rua, que é um repositório de pensamentos antagônicos, infelizes. Alexandre, então, ressalta que esse primeiro estado de espírito do grupo é por eles estarem ainda sob as irradiações do banho de luz a que se submeteram enquanto estavam no trabalho. O trabalho, como nós todos entendemos, ele é dissolvente desses pensamentos negativos e tristes que, por vezes, nos assaltam. Então, todos saem, se sentem felizes e pacificados, mas essa sensação é interrompida pelos próprios pensamentos deles, associados aos pensamentos de seus opressores, que os aguardavam na saída da reunião. Quase sempre a gente entra numa reunião dessa, seja pública ou mediúnica, e os nossos obsessores muitas vezes não têm condição de entrar na sala de reunião, eles são barrados. Há uma barreira magnética que os impede de entrar no recinto. Mas eles ficam lá fora nos aguardando. Quando nós saímos, se o nosso pensamento cai, eles aí se agregam novamente a nós. Então, o instrutor e o discípulo observam os espíritos que não puderam entrar na reunião e que agora seguiam os médios, influenciando-os negativamente. Alexandre e André Luiz caminhavam ladeando essa senhora com os dois filhos. Ele era um jovem senhor, porque era casado, mas era jovem. E ela uma jovenzinha, bem novinha. E eles vão registrando a mudança drástica de sentimentos e pensamentos do rapaz e de sua mãe. Ela, a mãe, começa a falar de amargura, de ansiedade, de melancolia, e ele começa a confidenciar à mãe sua atração pelos ambientes malignos, falando das tentações descabidas de que ele era alvo. A mãe atraía o marido já desencarnado, que viveu aqui na Terra sem quaisquer ideais enobrecedores, sendo um escravo das paixões da carne. E que, naquele momento, interessado em fruir todas as gratificações dos sentidos,
ele também não se sente bastante forte para abandonar o círculo doméstico. Isso está no parágrafo 53. Então, essa situação dessa família nos leva a pensar na questão da tentação, né? Eles vão ouvindo essas conversas, Alexandre e André Luiz, e vão vendo assim a fragilidade nossa, ser humano, que de repente nós estamos muito bem e caímos. Como Pedro, o médium é assim. Pedro, uma hora, era a pedra sobre a qual Jesus ergueria a sua igreja. Noutra hora, Jesus dizia: arreda, Satanás. Por quê? É essa oscilação de sentimentos e pensamentos que nos visitam aqui na Terra. Isso podemos ver nos parágrafos 59 e 60. E o moço atraía dois espíritos que o acompanharam certa vez quando ele saiu de uma casa de meretrício. E aqueles espíritos se sentiram afinados com ele. E a mocinha, ela era muito equilibrada, e por isso ela se fez um canal aberto aos espíritos do bem, e Alexandre ia intuindo o pensamento dela para que ela falasse. E ela dizia: antes de enfrentar os inimigos, filhos da ignorância, deveríamos armar o coração com a luz do amor e da sabedoria. Antes do trabalho mediúnico, devemos procurar a elevação de nossos ideais e sentimentos, viver espiritualmente, embora na carne. Era o que Alexandre intuía a menina a falar. E a menina, pura ainda, tendo uma reencarnação preparada para a tarefa, ela estava assim como um jarro límpido e puro. E por isso ela se fez portadora desse ensinamento que é para nós nos dias de hoje. Lembramos-nos agora de uma definição do professor Humberto Vasconcelos, por quem eu oro muito hoje, está internado no Hospital Português, em Recife, e eu peço a todos por esse grande orador e escritor. O professor Humberto diz que ser espírita é saber-se espírito. E quem se sabe espírito eterno vive diariamente em perspectiva de eternidade. Então, nós vamos registrar, vamos comentar aqui alguns fatos que foram registrados para nós, como lições para nós, nesse capítulo. Primeira coisa que nós aprendemos com ele, que qualquer reunião espírita que a gente frequente requer de todos nós uma preparação e uma manutenção do pensamento equilibrado antes da reunião, durante a reunião e depois da reunião, para que não aconteça o que aconteceu com essa família, que na saída da casa espírita os obsessores já os envolveram. Segundo, que o processo desobsessivo pode ser muito lento quando os desencarnados se convertem em poderosos ímãs, atraindo espíritos doentes para junto deles. Alexandre
chega a explicar. Mas quem deverá romper a algema, senão eles mesmos? Como é que pode alguém libertar outro de um jugo opressor se ele é um imã para aquele espírito através dos seus pensamentos e dos seus sentimentos? Nunca lhes faltou o auxílio exterior de nossa amizade permanente, diz Alexandre. No entanto, eles próprios alimentam-se uns dos outros. É esse conluio muito nocivo para nós que estamos na carne. A mulher, alegando saudade do marido, atraía o antigo parceiro. É assim que acontece, né? As obsessões, elas acontecem nesse processo de atração. Sejam, sejam essas obsessões de desencarnado para encarnado, ou de encarnado para desencarnado, ou de encarnado para outro encarnado também, porque acontece obsessões entre nós encarnados, ou ainda dele para ele mesmo, a auto-obsessão, quando a criatura passa a ser opressora de si própria. Há um caso na obra de André Luiz que fala de um delegado, não me lembro se foi nos domínios da mediunidade, um delegado que foi muito bravo, que exerceu sua função com muito rigor com as pessoas, e quando ele envelhece, ele entra num sentimento de culpa muito grande pelos erros praticados, com crueldade, e isso o levou a um processo de autoobsessão. Ele, com suas lembranças de ontem, era o seu próprio opressor nos dias de hoje, na maturidade dos dias de hoje. Então, terceira coisa que nós registramos nesse capítulo é uma advertência, recordar uma advertência de Jesus, o orai, o vigiai e orai, que isso é seríssimo. Esse capítulo nos deu a dimensão da importância desse vigiai e orai, porque o nosso desleixo conosco, com os nossos sentimentos e pensamentos, pode atrair esses espíritos, e isso redunda em sofrimentos muito grandes para todos nós. Alexandre lembra que a prece e a meditação elevada, o pensamento edificante, refundem a atmosfera, purificando-a. Parágrafo 5 desse livro. Então, o primeiro tema a falarmos hoje é sobre a oração, a necessidade que todos nós temos de oração. Isso é tão importante que Jesus nos ensinou a orar a pedido dos seus discípulos. O Pai Nosso nasce, então, do coração do Cristo para os nossos corações, como uma cascata de luz, refrescando os nossos sentimentos e libertando-nos dos nossos atavismos e do tumulto dessa vida. Então, tanto para o nosso interior atávico, preso em lembranças ruins, como os tumultos de todo dia aqui na Terra, tudo isso
é aliviado com a bênção que buscamos em Jesus. A oração muda completamente o nosso psiquismo atormentado. Os judeus costumavam orar 3 vezes por dia. E há até uma oração em Deuteronômio 4:3 que dizia assim: Ouve, Israel, o Senhor Deus é o nosso Senhor, como um meio de levar as criaturas a evocar o nome de Deus e a Ele prestar as suas homenagens e os seus louvores. O homem sempre teve necessidade de exteriorizar a sua alma. Os discípulos oravam uma oração judaica que era muito longa e muito repetitiva. Havia cerca de 18 pedidos que eles repetiam. Era longa demais. Por isso, Jesus aconselhou no Sermão do Monte: quando orardes, não useis vãs repetições. Ou seja, oração curta, direta, e foi por isso que os discípulos pediram-no que os ensinasse a orar. A oração do Pai Nosso, que foi a que Jesus ensinou, é uma oração que nós ainda não alcançamos a sua grandeza. Eu vi certo dia, num outro estado do nosso país, alguém daqui da região sudeste fazer uma referência aos espíritos daquela região, dizendo assim: eles aqui só sabem orar o Pai Nosso, não fazem uma prece deles, não. E aquilo me espantou muito. Só sabem orar o Pai Nosso? O que é isso? O Pai Nosso é a maior, a mais linda, a mais profunda de todas as orações. Por isso, um pastor, Arthur Butler, dizia: há trovões e poderes e uma neblina espectral nessa oração. E Emmanuel concorda com isso. Há uma profundidade que nós não alcançamos. Emmanuel diz assim, Fonte Viva: a grandeza da prece dominical nunca será devidamente compreendida por nós que lhe recebemos as lições divinas. É uma prece de um alcance enorme. E eu, quando oro o Pai Nosso, eu oro imaginando todas aquelas palavras na boca santa de Jesus Cristo. É interessante notar que as 3 primeiras sentenças do Pai Nosso são evocações a Deus. Na terceira sentença, ou seja, as 3 primeiras: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A terceira: venha a nós o teu reino. Inicia-se aí uma relação com Deus e deixa-nos assim a nítida impressão de que a Terra, de um entendimento de que a Terra é assim uma parte minúscula do universo. Rei, venha a nós o teu reino, o reino é todo o universo. E a Terra é uma coisa muito pequena, é aí um reconhecimento de nossa pequenez. As 3 últimas sentenças do Pai Nosso referem-se ao presente, ao passado e ao futuro. Presente, quando diz assim: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje.
Está claro aí que está pedindo pelo presente nosso. Depois, pede pelo passado. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos aos nossos devedores. Quer dizer, isso é o nosso passado, perdoar a dívida de ontem, porque ninguém pede para perdoar a dívida que ainda nem sabe se vai cometer, não é? Então, é aí referindo-se ao nosso passado, ao passado de lutas, de tumultos, de erros muitos, de dores. Imaginemos, cada um, as lutas dos nossos passados tantos. Por isso que ela é profunda. E depois ele pede pelo futuro: não nos deixeis cair na tentação, mas livra-nos do mal. Então, pede pelo futuro, porque essa tentação vai nos acompanhar sempre, porque nós somos frágeis, temos um coração pesado, de muitos erros. Jesus disse que no nosso coração há crimes, há corrupção, só há coisas negativas dentro de nós. Então, com essa oração já nos dá a dimensão de que nós precisamos continuar em Deus, porque na terra todo ouro, toda inteligência, toda sapiência, toda ciência, toda tecnologia, tudo que nos visita hoje na Terra, facilitando as nossas vidas, não tem conseguido aliviar a dor psíquica do homem que vive na Terra nessa hora. Então, nós aprendemos aqui que os espíritos atraídos pelo nosso pensamento humano se imantam aos homens, seguindo-os por todos os lugares. É outra coisa que nós aprendemos nesse capítulo. Satisfazem-se mutuamente na permuta contínua de emoções e impressões mais íntimas. Vamos ver isso no parágrafo 59 e 60 do livro. Aí fala da casa espírita, que é mais um tema que eu separei nesse capítulo. Nós sabemos que a casa espírita é um hospital, é uma escola, é um templo. A importância de irmos à casa espírita ou ao templo, onde acontecem as preces coletivas como um meio de nos amparar contra o domínio das trevas sobre nós. Encontramos esse tema no parágrafo 65. Se eu não errei, eu me equivoquei aqui num parágrafo que era muito pequenininho e eu não vi. São 82 parágrafos esse capítulo. É muito longo, 82. Então, o grupo espírita é como um hospital. Está no parágrafo 12, o tratamento que os espíritos desencarnados fazem na casa espírita. Chico Xavier dizia assim: para mim, o centro espírita tinha que abrir todo dia, o dia inteiro. Se é hospital, como dizemos, como é que pode estar de portas fechadas? Eu lembro da minha mãe, que mantinha aqui nosso grupo aberto dia e noite para atender às necessidades das criaturas. O grupo espírita é uma escola, acima de tudo, é também uma escola. O Educandário de Luz, até um livro
da psicografia de Chico, intitulado Educandário de Luz, que todos aqueles que comungam os ensinamentos dentro da casa espírita deveriam ler. Então, esse Educandário de Luz, não só no que tange a informação, aos conhecimentos que nós recebemos, como agora estou repassando para todos os frutos dos meus estudos, do conhecimento que eu adquiri, mas também na questão da nossa formação moral para criarmos hábitos novos e mais saudáveis para os nossos espíritos. Como diz André Luiz, a educação da alma é a alma da educação. Nós precisamos estar educados nesses preceitos espíritas. Aprendemos também que a convivência no trabalho uns com os outros é outro meio de oração, é uma forma de estarmos com a mente ocupada saudavelmente. Daí, por ser essa escola de convivência, de socialização, a casa espírita é realmente uma escola. Por isso que nosso templo tem o nome de Escola Jesus Cristo. Muitas salas de aula, lá nós aprendemos o Evangelho. É um templo. Chico não gostava muito de chamar grupo espírita nem centro espírita. Ele gostava de chamar templo espírita. É um local de reavivamento espiritual, um lugar onde nós alimentamos e tratamos os nossos espíritos doentes. A jovenzinha que caminhava com a mãe ou irmão, a certa hora, ela diz assim: as tentações me transformaram a vida num cipoal de sombras espessas. As tentações. Martinho Lutero dizia assim: não podemos impedir que as aves de rapina sobrevoem sobre nossas cabeças, mas podemos impedir que façam ninhos sobre nós. Os maus pensamentos vão passar por nós, mas não podemos dar acolhida a eles, que as tentações sempre aconteceram e acontecem aqui na Terra. E dizia Tiago, no capítulo 1, versículo 14, assim: mas cada um é tentado quando atraído e engodado, ou seja, enganado pela própria concupiscência. Emmanuel define concupiscência por lembranças, ou seja, quando o nosso homem velho aflora dentro de nós, e aí a gente se mostra egoísta, vaidoso, orgulhoso, prepotente, porque é isso que a gente ainda traz dentro de nós. Então, as tentações a gente deve evitar logo no início, porque elas geram obsessões. Vivemos momentos de muita conturbação aqui na Terra. Estamos sofrendo agora uma obsessão coletiva. Multiplicam-se as doenças psiquiátricas, são tantas que a etiologia médica nem dá conta de classificar. Classificam uma, surge outra. Então, há muita violência na Terra nessa hora. As crianças, as mulheres, os mais frágeis estão sendo vítimas de muita violência. No livro dos Espíritos, há questões relativas a
a questão da obsessão. Então, na pergunta 459, os espíritos influem em nossos pensamentos e atos muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Tem uma outra, na 484, que também é muito pertinente nesse tema que nós tratamos hoje. Os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas. Os espíritos bons simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis de se melhorar. Os espíritos inferiores com os homens viciosos, ou que podem tornar-se viciosos. Daí o seu apego resultante da semelhança de sentimentos. Eles conhecem os nossos pontos fracos, frágeis. Quem quiser aprofundar mais, podem ler em Religião dos Espíritos, na página 19, há uma página sobre isso. Ainda temos a questão 460, também é pertinente. Além dos pensamentos que nos são próprios, haverá outros que nos são sugeridos? Resposta: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto e, frequentemente, bastante contraditórios. Pois bem, neles há sempre um pouco de vós e um pouco de nós. E é isso que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias que se combatem. Uma é nossa, a outra vem de fora. Então, nessa visão que a gente vai dando do processo obsessivo, vamos ver uma definição, a que eu gosto muito, que é de Kardec. Obsessão é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Os obsessores atacam o bem que há em nós. Na humanidade terrestre, ela sempre aconteceu. Obsessor diz Emmanuel, em sinonímia correta, quer dizer aquele que importuna. Esse é o obsessor, ele não dá trégua, ele fica em cima. Mas isso sempre aconteceu na face da Terra? Sempre, sempre. Plutarco, que viveu entre 50 e 120, dizia que certos demônios tirânicos exigem para o seu prazer a alma ainda encarnada, incapazes de satisfazer as suas paixões de qualquer maneira, eles incitam-nas à sedição. Sedição é a rebeldia, a indisciplina. Incitam-nas à luxúria, às guerras de conquista. Não se iludam, as guerras são fruto de mentes doentes, de obsessores dos que dirigem. Então, guerras de conquista, e assim eles conseguem o que almejam. Os guerreiros, os que gostavam de guerrear, vão continuar gostando, não melhoram, não encontram um caminho que possam trilhar com segurança e com nobreza. Então, eles incitam os homens à violência. Por isso, tanta violência nessa hora.
Confúcio, 551 a.C., encontra no Templo da Luz uma máxima que havia sido difundida 500 anos antes dele, ou seja, 1000 anos antes de Cristo. Já estava escrito no Templo da Luz, quer falando ou agindo, não penseis que estáis sozinhos, que não sois vistos nem ouvidos. Os espíritos são testemunhas de tudo. Então, essas verdades vêm sendo reveladas ao homem há muito tempo, há milênios, não é? E isso é o que Kardec fala ali no Livro dos Espíritos, 465, né? Quase sempre são eles que vos dirigem. A gente tem também, nas artes, um texto de Shakespeare, Hamlet, que se baseia na aparição do rei a seu filho, o príncipe, pedindo-lhe que vingasse a sua morte. Essa é a história de Hamlet. Ele fora assassinado por seu irmão, que, além de matá-lo, ainda se casou com a sua viúva para herdar-lhe o trono. Meu Deus, quantas atrocidades a humanidade já praticou, né? Nesse texto de Shakespeare, registra-se, entre os excelentes diálogos que vêm até na boca do amigo Horácio, que era amigo do príncipe, e que diz assim: há mais coisa entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. Já descortinava naquela época que há muita coisa que desconhecemos e hoje ainda há muita coisa que desconhecemos, sabemos quase nada. Enfim, o príncipe mata Cláudio, seu tio, e vimos nesse texto como os espíritos infelizes sempre nos cercaram, ditando-nos coisas terríveis. E se explica, nos dias de hoje, toda essa violência. Nós vivemos um momento de obsessão coletiva, o mesmo que aconteceu quando Jesus veio ao planeta operar uma grande mudança. Foi outro momento de transição, porque Emmanuel diz que Jesus veio promover a maioridade da espécie humana. A partir de Jesus, nós nos tornamos mais responsáveis por tudo o que fizermos, porque agora já conhecemos o roteiro. Ele trouxe um roteiro baseado no amor, não é? E amor era uma palavra muito pouco usada naquela cultura judaica e naquela época. Então, vimos, estudando o Evangelho, que cercaram os passos de Jesus muitas subjugações, até físicas, espirituais. Então, vemos a cura da mulher encurvada. Aquilo era um processo obsessivo. Ela estava, sim, essa obsessão que danifica o físico. O surdo-gago era outro obsediado. O mudo endemoniado, esse sofria uma subjugação física e uma subjugação psíquica, está em Mateus 9:32. Os endemoniados foram muitos. Nós citamos apenas 3 aqui. O de Cafarnaum está em Lucas 4:31 a 37. O gadareno está em Marcos 5:1. Diz Emmanuel que a vida de Jesus na Terra foi uma batalha constante e silenciosa contra obsessões, obsediados e obsessores. Livro Seara dos Médiuns,
página 58, título Obsessão e Jesus. Além de Jesus, ele pediu que os discípulos saíssem a pregar, a curar e a expulsar os demônios. Eram as tarefas dadas por Jesus. E aí a gente lê no livro de Atos 8, versículos 5 a 7, que Filipe, numa cidade da Samaria, pregando para uma multidão imensa, curou muitos. Os espíritos imundos saíam, e muitos dando os gritos. Também muitos paralíticos e mancos, coxos, né, como está no Evangelho, foram curados. E assim houve grande alegria naquela cidade. Então, a cura de membros de uma sociedade, de uma comunidade, traz alegria àquele povo. A mediunidade é uma fonte de trabalho que nos traz muita alegria. Eu posso falar disso, porque trabalho com minha mediunidade desde novinha, desde a da adolescência, comecei na pré-adolescência, e eu sei do tamanho da alegria que eu sinto quando eu posso ajudar alguém em grande apuro espiritual. Então, diz Emmanuel, que os princípios de Allan Kardec revivem os ensinamentos de Jesus na antiga batalha da luz contra as sombras, do bem contra o mal. Esse texto também é de Seara dos Médiuns, página 181. Dessa maneira, a gente vê aí essa menina com uma mediunidade intuitiva. Voltando ao capítulo, a jovenzinha tinha mediunidade intuitiva, e sob o influxo do pensamento de Alexandre, ela nos traz grandes lições. Ela fala sobre a doutrina espírita como uma escola de preparação. Se permanecermos arraigados às exigências de conforto, talvez venhamos a olvidar as obrigações do trabalho. É uma fala dessa menina. É por isso que, quando as pessoas ficam muito preocupadas comigo, porque eu tive uma angina, eu tive internada, e o trabalho, você não pode, você não. O trabalho é a nossa força. É no trabalho que eu recomponho o coração, o espírito saudoso dos meus filhos que já se foram. É o trabalho que me renova a cada dia. Esse texto dessa menina está no parágrafo 68 desse 5º capítulo. No mesmo grupo familiar, né? A mãe e 2 filhos, nós observamos uma diferença vibratória estúpida entre eles. Cada membro daquela família vivia num mundo mental seu, próprio, eleito por ele, para a sua frequência constante. Então, eu gostaria agora de falar sobre juventude e mediunidade. Alexandre comenta sobre a menina. Conserva ainda o seu vaso orgânico na mesma pureza com que o recebeu dos benfeitores que prepararam a presente encarnação. Ou seja, era pura aquela jovem. E no episódio da mulher adúltera, nós vimos um registro pequeno, mas muito importante. Quando Jesus diz: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra,
registra o evangelista que os mais velhos saíram primeiro, foram à frente, significando que mais tempo de vida nem sempre significa maior maturidade. Principalmente nesse momento do mundo, muitos jovens que nós conhecemos estão vindo à Terra já muito bem preparados para enfrentar esse momento difícil da Terra. Muitos jovens são bem mais adultos do que muitos velhos. Isso que está aí é uma verdade, essa reflexão que Alexandre faz, essa constatação de que a moça, jovenzinha, era pura. Ela estava na tarefa desde cedo. Há um texto em Eclesiastes que diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias de tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. A velhice. A velhice é mais triste. A juventude brota mil esperanças, mil sonhos. Na velhice, tudo que podíamos fazer já foi feito. O corpo vai se quedando, e é a isso que o livro de Eclesiastes se refere. Temos que começar nossas tarefas na nossa religião, seja ela qual for, na juventude. E a mediunidade, como toda tarefa nobre aqui na Terra, deve ser desenvolvida na juventude. A moça era médium intuitiva. Diz André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, que a mediunidade intuitiva foi a primeira de todas as mediunidades que apareceu desde os primórdios da evolução do homem. Essa obra de permuta dos dois mundos, entretanto, foi iniciada no mundo sem qualquer direção consciente. Ainda não tínhamos a menor consciência disso, porque pela lei, pela natural apresentação da própria aura dos homens rebeldes, a lei divina, aliciaram a companhia de entidades da mesma classe. Então, é a lei de afinidades. Os espíritos um pouco mais educados se afinavam com os bons espíritos. Os espíritos mais grosseirões com os maus espíritos. Essa lei de afinidades existe desde sempre e nunca muda. Então, nós conhecemos no Evangelho muitos médiuns jovens. João Batista era jovem, era um médium inspiradíssimo. Jesus, segundo Emmanuel, era um médium de Deus, jovem também. Estevão, um médium de inspiração, fazia palestras belíssimas e foi apedrejado por Paulo. Paulo também, um medianeiro de todas as mediunidades. Paulo tinha uma infinidade de faculdades mediúnicas. Diz Lucas, no livro de Atos 19:12, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Realmente, as pessoas buscavam, rasgavam o avental de Paulo para passar nos doentes, nos leprosos, e eles se curavam imediatamente. Tamanha vibração luminosa que levava as roupas de Paulo. Então, Paulo refez o seu destino espiritual pela mediunidade.
nas suas mais diferentes manifestações. Mas nós, se conhecemos esses médiuns jovens, conhecemos também o jovem lunático, o gadareno, o de Cafarnaum. Esses eram jovens, mas estavam naquela hora sob o poder de espíritos doentes. Mais tarde, nós vamos encontrar na codificação kardeciana também muitos jovens. As irmãs Fox, né? Margarete, com 14 anos, e Kate, com 11, médiuns de efeitos físicos que proporcionaram a tipologia, a linguagem das pancadas, né? Sematologia, linguagem dos sinais. Então, nós vemos o livro dos Espíritos, se nós o temos hoje para o nosso aprendizado imenso, um livro maravilhoso que abriu as portas da vida espiritual para os humanos. Esse livro, As Médiuns de Kardec, nesse livro, foi Julie, com 14 anos, Carolina Budan, com 16, Ruth Jafé, com 20 anos. Na minha experiência pessoal, comecei muito cedo o meu trabalho mediúnico, por volta de 15, 16 anos, eu já estava na mesa mediúnica. Eu confio muito no médium jovem. Eu abordei esse tema justamente porque eu acho de suma importância falar sobre a mediunidade na juventude. Eu tenho uma experiência que fui agraciada com uma mensagem do meu filho, que desencarnou num acidente de moto, e eu fui fazer uma palestra em Vila Velha, no Espírito Santo. E lá eu recebo uma mensagem. Eu vi uma coisa linda. Assim, tinha uns 18 a 20 jovens médiums da Mocidade Espírita, todos em desenvolvimento mediúnico. E a primeira vez que eu vi uma mesa mediúnica só de jovens. E lá eu recebi uma mensagem de Leonardo, meu filho, por um jovenzinho de 16 anos. E garanto a vocês, recebi muitas mensagens dele Brasil afora, mas essa foi a mensagem. A gente é mãe, a gente conhece o filho, conhece as expressões do filho, conhece os sentimentos dos filhos. E eu posso afiançar que foi a mensagem mais perfeita, mais condizente com o que meu filho era, de fato. Então, eu estou abordando esse tema, aproveitando esse capítulo, para falar disso, porque eu não consigo entender por que não se colocam os jovens na mesa mediúnica. Porque a nossa mocidade fica alijada desse trabalho desde cedo. Espera-se tanto que acaba o mundo com as suas ilusões, arrebanhando esses jovens, sem que a casa espírita tenha tempo de resgatá-los. Porque não se dá à juventude a responsabilidade, o compromisso que poderão evitar as suas quedas tão naturais na juventude, nos vícios que frequentam os jovens nessa hora. Então, meus amigos,
Deixa eu ver a hora, já está na hora. São esses os temas que nós priorizamos hoje. Tem outros temas maravilhosos, mas nós priorizamos esses temas, a tentação, o meio de evitar a tentação, e tem aqui uma página excelente no Livro dos Espíritos. É assim um texto que eu deixo para reflexão. É assim que o problema da tentação, antes que nascido de objetos ou paisagens exteriores, surge fundamentalmente de nós, na trama de sombra em que se nos enovelam os pensamentos. A tentação é realmente interna. E tem uma pérola aqui de Emmanuel. É o trabalho por essa forma, o antídoto adequado, capaz de anular toda inquistação tóxica do mundo íntimo, impulsionando-nos o espírito a novos tipos de sugestão, nos quais venhamos a assimilar o socorro dos emissários da luz, cujos braços de amor nos arrebatam ao nevoeiro dos próprios enganos. Por isso, eu deixo aqui essa mensagem. Vamos aproveitar os nossos jovens, vamos colocá-los nas reuniões mediúnicas desde jovens, para que eles não sejam arrebatados ao nevoeiro dos próprios enganos. Que Jesus nos abençoe. Vamos orar. Senhor da paz, da bondade, bom estarmos aqui na casa de Jesus Cristo, na sala Clóvis Tavares, cumprindo a nossa tarefa com o estudo das obras de André Luiz. E vemos te agradecer, Jesus, pela bênção da inspiração, pela bênção da condução dos nossos estudos, e te rogar a intercessão generosa junto à juventude que traz mediunidades e que vivem distanciados na casa espírita das tarefas desse teu. Abençoa, Senhor, a juventude, e que na visão dessa jovenzinha, que no capítulo de hoje nos deixou tantas lições, possamos, com os nossos jovens, educá-los nessa reta maravilhosa do Evangelho de Jesus. Fica conosco, Senhor, abençoa-nos os esforços para dar conta, cada um de nós, de nossos trabalhos. Que assim seja.